Fala galerinha, professor Ariel aqui e eu vim para a gente falar sobre zeros da função quadrática, certo? Então nós já falamos sobre função quadrática, agora nós vamos falar sobre zeros, né? O que são os zeros de uma função? Certo? Então, os zeros de uma função são os valores de x que tornam y igual a zero. Certo? No caso aqui, como nós estamos trabalhando com uma função quadrática, né? Para y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente ao conjunto dos números reais e a diferente de zero, beleza? Olha só, eu trouxe aqui 3 exemplos, né, de função quadrática, né, incompleta, e um exemplo de função quadrática completa, beleza? Completa quando nós temos os 3 termos, certo? Olha só. Nesse primeiro exemplo, eu tenho f de x igual a 3x ao quadrado. Então, os zeros de uma função são os valores de x para tornar o y igual a zero. Beleza. Lembrando que na função, né, quando nós trabalhamos com função, o y pode ser igual ao f de x, ou f de x igual a y. Então, para encontrar os zeros de uma função, o primeiro passo é você igualar, né, a função a zero. Beleza. Observe que essa funçãozinha aqui, ó, eu tenho 3x ao quadrado, certo? O coeficiente a é 3, né? O coeficiente b é 0, né? O coeficiente b é aquele que acompanha o x, ó. Não aparece aqui, então é 0. E o coeficiente c também é 0, porque ele não aparece aqui. Ó. Quando um coeficiente não aparece na função quadrática, significa que esse coeficiente é igual a 0. Beleza? Então, ó, coeficiente A é 3, coeficiente B é 0 e o coeficiente C também é 0. Certo? Quando o coeficiente D e C é igual a 0, então nós vamos igualar isso aqui a 0, né? E o x será 0, coincide também, certo? Observe, esse 3 aqui está multiplicando, então vai ficar ó, x ao quadrado igual, né, a 0 dividido para 3, que é igual a 0. Né? E se eu retirar a raiz quadrada de 0, continua sendo 0. Ou seja, a solução ou a raiz dessa equação é 0. Beleza. Quando o coeficiente b e o coeficiente c for igual a 0, então o x também é 0. Beleza? No segundo exemplo, pessoal, nós temos o seguinte, ó, eu tenho uma função g de x. Então, como se fosse uma f de x, certo? Então, eu tenho 3x ao quadrado mais 5x. Observe que o coeficiente a é 3. O coeficiente d, ó, é 5, acompanha o x. E o coeficiente c? O coeficiente c não aparece. Então, nós podemos dizer que o coeficiente c é igual a 0, certo? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, mais 5x igual a 0. Como o coeficiente c é igual a 0, eu posso resolver essa funçãozinha aqui, né? Ou encontrar o zero dessa função, utilizando a fatoração. Ó. Observe que eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Eu vou trabalhar com fator comum em evidência. Então, eu vou ter ó, x aqui e x aqui. Colocando x em evidência, eu tenho. Aqui era 3x ao quadrado. Como eu coloquei x em evidência, fica 3x. Mais, né? Aqui era 5x. Como eu retirei o x para colocar em evidência, fica 5 igual a 0. Observe que a primeira raiz aqui, ó, esse x é igual a 0. Depois eu pego isso aqui, né? Pego isso aqui e também igual a 0. 3x mais 5 igual a 0. Ou seja, 3x, né, é igual. O 5 passa para o outro lado, troca de sinal. Fica menos 5. Ou seja, né, trazendo para cá, eu tenho que x, né, é igual a menos 5. Né, está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, a raiz dessa função, né, é menos 5 sobre 3. Beleza. Eu resolvi ela utilizando a fatoração. Observe que eu tenho x e x. Né? Coloca o fator comum em evidência. Essa parte aqui é igual a 0. Essa outra parte também é igual a 0.
transformei uma função do primeiro grau, né, em uma equação do primeiro grau, desculpa, e resolvi, encontrei o zero, né? Observe que eu encontrei dois zeros, né? O primeiro é zero, o segundo é menos 5 sobre 3, tranquilo? E no terceiro exemplo, né, eu tenho uma função h de x, né, como se fosse a f de x também. Eu tenho que h de x é igual a x ao quadrado menos 16, certo? Observe que o coeficiente a é 1. O coeficiente b, ó, não aparece. Não aparece o bx, né? Aquele termo que acompanha o x com expoente 1. Como ele não aparece, então significa que é igual a zero, certo? E o coeficiente c, ó, é menos 16. Então, para mim resolver encontrar o zero dessa função, eu vou igualar a zero, né? Igualando a zero, transformei em uma equação, né? Para resolver agora, nós vamos pegar o quê, ó? Observe que como o coeficiente b é zero, eu vou resolver da seguinte forma. Eu vou passar esse 16 para o outro lado, né? Ó, x ao quadrado igual a 16, né? Então, x, né, é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Então, x é igual a mais ou menos 4, beleza? Então, x é igual a 4 e x é igual a menos 4. Tranquilo? Eu tenho duas soluções também, certo? Só que nesses três exemplos aqui, eu estou trabalhando com função do segundo grau incompleta, certo? Nesse outro exemplo aqui, eu tenho x ao quadrado menos 7x mais 10. Certo? Nesse caso aqui, eu tenho os três termos. Eu tenho a, eu tenho b, eu tenho c. Observe que aqui, ó, o a é igual a 1, o b é menos 7 e o c é igual a 10, né? E o c é igual a 10. Quando a função é completa, né, eu vou continuar igualando a zero, né? Mas eu não vou resolver utilizando esses processos que eu usei para resolver os de cima, né? X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero, beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, certo? Para usar a fórmula de Bhaskara, primeiro eu tenho que encontrar, né, o delta, né, o discriminante, né, que é b ao quadrado menos 4ac, certo? Observe que o b, ó, é menos 7, então eu vou substituir, ó, menos 7, né, ao quadrado menos 4 vezes o a, né, que é 1, vezes o c, que é 10, beleza? Então, delta é igual, menos 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes 10 é 40, né? Ou seja, o delta é igual a 9. Encontrei o delta igual a 9. Agora eu vou procurar as raízes, né? Vou procurar as raízes e agora aplicar a fórmula de Bhaskara, que é menos b, né, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido para 2a, né? Aqui o b, né? O b é menos 7, né? E é menos b. Então vai ficar menos, né? Menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de 9 dividido para 2a. 2a, né? 2 vezes o a, que é 1. Então aqui eu tenho x' igual a 7, né? Mais ou menos 3 dividido para 2, né? Observe que eu posso trabalhar com o x' e o x duas linhas, né? X', 7 mais 3, né? Dividido para 2. Isso aqui dá 10, né? Dividido para 2 é 5. E o x duas linhas é 7 menos 3, né? Dividido para 2. Ó. X duas linhas, né? É igual. 7 menos 3, eu vou achar 4, né? Dividido para 2, isso aqui é 2, certo? Então, eu encontrei as duas raízes, tranquilo? Olha só, pessoal, nessas três primeiras aqui, eu resolvi sem usar a fórmula de Bhaskara. Mas se eu quiser resolver
usando a fórmula de Bhaskara também dá certo, beleza? Nessa aqui, ó, só lembrar que o C é igual a zero. Então, onde tem C, eu colocava zero. Nessa aqui, ó, só lembrar que o B é igual a zero. Então, onde tem B, você coloca zero, certo? Mas, eu posso utilizar a fatoração e resolver as duas que eu resolvi, né? No caso, as três, né? Incluindo essa aqui também, ok? Agora, quando eu tenho uma função completa, então melhor mesmo é aplicar a fórmula de Bhaskara, tranquilo? Olha só, pessoal. Observação aqui, ó. Observação aqui, ó. Quando você está trabalhando com a fórmula de Bhaskara e você encontra um delta maior do que zero, né? Um delta positivo, que é que nem o nosso caso aqui, ó. Isso significa que nós temos, né? Tem dois zeros, né? Ó, dois zeros diferentes, né? Ó, tem dois zeros diferentes, ou seja, você tem duas raízes reais e diferentes, beleza? Quando o delta, né, ó, for igual a zero, isso significa, né, que tem um único zero, né? Ó. Tem um único zero quando o delta for igual a zero, certo? E quando o delta for menor do que zero, né? Ó, delta menor do que zero é quando o delta for um número negativo. Isso significa, né, que não tem zeros, né? Não tem zeros, certo? Então tem três observaçõezinhas aí, ó. Quando nós vamos resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, chegou no delta, encontramos um número maior do que zero, um número positivo, eu sei que temos duas raízes reais e diferentes, né? Quando o delta é igual a zero, então você vai ter apenas uma raiz, né? Ou você pode achar as duas, só que serão iguais, que é o mesmo número, beleza? E o delta menor do que zero, você encontrou um delta negativo, então você já pode parar aqui, ó. Não precisa nem continuar, porque não tem zeros reais, não tem raiz real. Tranquilo, pessoal? Valeu, até a próxima.